Conheça a história por detrás destes números no nosso podcast, onde refletimos sobre as ameaças menos visíveis que hoje enfrentam as democracias em diferentes regiões do mundo. Do impacto da desinformação às manobras de concentração de poder, discutimos o essencial que deve conhecer. Ouça o episódio e informe-se antes que seja tarde. Ora, sejam bem-vindos a mais um Incorretamente Político. Hoje falamos de um tema que mexe com todos, o custo de vida na Madeira e em Portugal, o preço do cabaz alimentar, os combustíveis e a vida que parece cada vez mais cara. Connosco estão os suspeitos do costume, neste caso apenas Nuno Drummond, eu próprio, e hoje junta-se também Sofia Canha, que a partir de agora também passa a fazer parte deste Incorretamente Político. Ora, vamos começar por perceber o que é que está a acontecer. Nos últimos meses, o preço do cabaz alimentar aumentou significativamente e os combustíveis voltaram a ser notícia. Semana após semana, há subidas significativas no preço e algumas descidas, mas muito ténues. Mas será que isto é apenas um reflexo da economia global ou há fatores nacionais e regionais que agravam a situação? Sofia, seja bem-vinda a este Olá. programa. Na sua perspectiva, onde começa este problema? Nos preços de origem ou na distribuição ou então na política? Obviamente que isto, boa noite a todos. Naturalmente que isto são vários fatores conjugados e não podemos ficar indiferentes àquilo que se passa a nível mundial, porque tem logo reflexos. Na verdade, passou o mundo, é uma pequena aldeia, não é? Passou a ser uma aldeia, porque estamos todos ligados e obviamente quando acontece algo que estremece a estrutura internacional, que dava algum equilíbrio às relações comerciais entre os vários países, obviamente que depois tem reflexos, sobretudo em países que dependem, e no nosso caso, na região, que depende de exportação e tem custos mais elevados na importação dos alimentos, através do transporte, obviamente pelo transporte marítimo ou de avião, porque só pode ser assim, o transporte é um dos fatores que pesa sobre o peso dos bens alimentares e por isso que os madeirenses, quando sentiram uma baixa no preço e no impacto do preço dos bens nos supermercados, quando havia o transporte marítimo, naquele período em que houve o transporte marítimo, as pessoas sentiram imediatamente que havia esse impacto. E naturalmente as políticas locais também afetam, porque na região nós temos capacidade de gerir autonomamente o nosso orçamento, nós temos tido saldos orçamentais, o ano passado, em 2025, tivemos mais de 100 milhões, desculpem, de saldo orçamental e, portanto, há uma margem grande. Já não estamos naquela fase em que estávamos aflitos, sem dinheiro para ter margem de implementar medidas que pudéssemos, de facto, verificar um alívio nas despesas, no custo de vida. Mas a verdade é que agora nada justifica que, nem de forma temporária, obviamente, que não estamos a falar de medidas permanentes, mas de medidas temporárias que possam aliviar este peso daquilo que são os conflitos internacionais que tiveram logo impacto. Uma repercussão, sim. Claro, e portanto isto é tudo conjugado, além dos custos que nós temos insulares com a habitação, que isso já não próprio, não tem propriamente a ver com a guerra no Médio Oriente, não é? Até porque já vinha antes. Mas já vinha de antes e, portanto, qualquer acréscimo de despesa implica um esforço descomunal para muitas pessoas e hoje também vem no Diário de Notícias, penso que é o de hoje no título, da sobrelotação. Portanto, há cada vez mais casas sobrelotadas, há mais de 60 mil madeirenses a viver em casas sobrelotadas, é a segunda cidade do país com mais sobrelotação.
o Funchal, quero dizer, e portanto, há uma série de fatores que se calhar não vai dar para falar no podcast, não vai dar para tudo, mas que é preciso atender e, portanto, há medidas que têm nacionais, mas também locais e regionais que devem ser implementadas, creio eu. Nuno, e o que é que tu achas em relação a isto, a esta situação? Estamos a pagar cada vez mais para salários que não aumentam na mesma proporção, muito por conta eh, portanto, da economia global, mas também por alguns fatores que são nacionais e regionais. Sim, nós temos que ter em conta que nós viemos de um período do confinamento, do Covid, que fragilizou muito as empresas, onde a maior parte das empresas tiveram quase que fechar ou trabalhar altamente condicionadas. Isso alterou todo o panorama económico e empresarial e houve uma adaptação à pressa e à força para conseguir fazer face a essas dificuldades. Criaram serviços que não existiam, as coisas evoluíram muito rápido e os empresários não tiveram praticamente tempo para se adequarem a esta nova forma ou perceberem como é que deviam reentrar, por pouco tempo depois do desconfinamento. E houve um boom no turismo a nível mundial, na ordem dos 60%, portanto é mesmo um aumento extraordinário do turismo. E isso reflete-se na nossa economia. Não, mas logo a seguir começa a guerra na Ucrânia e vem também outra vez condicionar, porque os preços voltaram a subir, dos combustíveis, das matérias-primas. E a inflação. Materiais de construção, para subir bastante. Sim, materiais de construção, tudo. E as coisas não voltaram ainda ao normal e agora começa a guerra no Irão e fecha o Estreito de Hormuz e vai acontecer, e está a acontecer o que tem acontecido sempre. E eu percebo, as empresas aumentam os preços e as empresas não aumentam o preço 8% ou 9% ou 10% num produto a pensar, bem, vamos por isto e depois baixamos. Não, eles pensam naquilo a 3, 4 anos. Se isto demorar 3, 4 anos, vamos já por esta margem para assegurarmos as nossas despesas. Isso são as contas que as empresas fazem. Agora, o Estado tem que fazer outras contas, não é? E tem que ter tudo isso em conta e não pode fingir que não se passa nada, porque nós tivemos aumentos na habitação na ordem quase dos 20%, temos na aumentação na ordem entre os 8% e os 15%, 16%, no combustível também andava nos 18%, quer dizer, e os ordenados de 2023 até agora aumentaram 200 a 250 euros, o ordenado médio. Portanto, isto é manifestamente insuficiente para fazer face aos desafios que se põem às famílias e às empresas. E agora, o que é que acontece? Volta os nossos jovens a emigrar e nós ficamos mais vulneráveis e somos obrigados a contratar mão de obra no estrangeiro, imigrantes. Hoje, colateralmente, aumentam coisas que fazem ruir. É uma inevitabilidade. Eu percebo que num primeiro tempo se tem que arranjar uma solução e manter a operacionalidade das coisas. Agora, E garantir a continuidade do emprego. exato, isso acho que é prioritário. Mas não pode ser uma medida tomada unilateralmente, que não tem qualquer contestação. Acho que o governo devia pensar em algum mecanismo nestas que, por exemplo, passado ou quando a inflação porque identificamos claramente porque é que isto aconteceu, uma vez sofrido esse problema,
os valores tinham que recuar, podiam ter um valor, um aumento, mas acho que isso devia ser pensado, não é? Porque as coisas têm vindo a aumentar, aumentam rápido, mas depois já não baixam, Mas não recua depois o preço, depois já não exato, já. recuam. E os vencimentos não aumentam à velocidade, porque são inevitabilidades, as coisas caem-nos no colo, quer dizer, Claro. quem é Sim, atento, quem está atento às notícias percebe, não tenho uma bola de cristal, mas consegue prever mais ou menos se vai acontecer algum conflito, alguma guerra, e perceber o que é que está em jogo e se preparar, tentar antecipar. Mas já se sabe que a maior parte das pessoas esticam até onde der e depois vê-se. Também é um bocado da cultura portuguesa, infelizmente olha, vamos e depois vê-se. Não, Temos um não é drama. só, não é só sim. portuguesa, toda a Europa está nessas circunstâncias. O que é que acham que mudou nos últimos 6 meses no António, dia a dia das famílias? desculpa, António, mas em toda a Europa, o Portugal foi dos países onde tudo mais aumentou. Está no topo dos países que mais aumentaram tudo. Mas também é um país Não mais é? vulnerável, eventualmente, com a economia mais Pois, aberta e mais dependente. pois. Mas eu gostava de vos ouvir, portanto, do ponto de vista prático, o que é que acham que mudou no dia a dia das famílias, especialmente as da Madeira? É uma pergunta Ah, para quem quiser responder. sim. O que é que mudou? Assim, ah, isto também não acho que seja algo que se verifique de imediato, ou seja, não é de forma abrupta, digo eu. Pelo menos nas relações que, não só familiares, mas sociais, aquilo que Sim. se verifica, mas também daquilo que se vai escutando das pessoas. Nota-se, e isso é visível, menos pessoas vão comer fora. Os restaurantes, pode ser uma falsa percepção minha, mas noto que há menos pessoas nos restaurantes. E aliás, não é só, eu penso que não é só percepção, porque eu há pouco tempo falei com uma proprietária de um restaurante. Uhum. Uh, Agora, nesta fase, eu já estava a sentir, porque já estão novamente mais turistas, talvez porque está a aproximar-se a Festa da Boca do Flor ou Sul. isso, não sei. Sim, sim. Já tinha, mas no mês passado estava muito aflita para poder cumprir com as suas obrigações, com salários, inclusive, portanto, que é sempre a primeira preocupação, porque há famílias que depois dependem daqueles salários, não é? Claro. Mas depois são rendas, são obrigações que a pessoa tem, não é? Os empresários têm, quando fazem os investimentos. E depois, o problema das guerras, quando na perspectiva de uma guerra ou de se estender estes conflitos ou esta instabilidade que se tem verificado, é que depois não há previsibilidade, e não havendo previsibilidade, as próprias empresas são muito voláteis, não é? Portanto, há ali uma volatilidade que é muito difícil de gerir. Portanto, as Há o pessoas impacto na precisam, as confiança. empresas e as famílias, a economia familiar precisa de previsibilidade naquilo que é para as pessoas poderem viver com a serenidade que é desejável. Não há confiança, portanto, há uma retração porque as pessoas, não, como não têm essa previsibilidade, optam por eventualmente poupar mais. Naquilo que é menos premente, não é? Que Mais não é, lazer. não é primeira necessidade, as pessoas adiam. Provavelmente há pessoas que agora já não saem tanto com o carro, há uma ou outra pessoa também que me fala sobre isso, que qualquer coisinha usavam o carro, quando já não fazem isso, porque têm que pensar no combustível que vão gastar, portanto, porque de facto o combustível aumentou muito e relativamente, por exemplo, para encher um depósito aqui na Madeira, um depósito de um automóvel ligeiro, custa mais de quase 17 euros do que nos Uhum. Açores, por exemplo. E isto faz diferença. Depois, na Madeira, com a nossa orografia, obviamente, isso é outra coisa que eu às vezes compro quando se conduz no continente, quando a É uma orografia diferença.
é diferente e gasta-se muito mais, há um desgaste muito maior no carro e há muito mais gasto no combustível. Estas duas coisas, para mim, é o combustível e a restauração. Acho que tem um impacto imediato e, claro, e a restauração, porque o preço dos combustíveis não é só no combustível dos carros ligeiros particulares, e que o problema é que isto são os carros, é o transporte de mercadorias, depois E isso vai ter impacto na cadeia. transfere todo esse custo para o consumidor, não é? Claro, e para as empresas, que muitas vezes não querem colocar também o ónus todo no consumidor e acabam por ficar. Acho que conseguem. Acho que conseguem. Acho que conseguem. Nuno? Não sentiste nenhuma diferença, por exemplo, na tua carteira? Eu noto, eu tive obras em casa no último mês e isso obrigou-me mais vezes a ir comer fora, que eram obras na cozinha. E tive que ir mais vezes comer fora e reparei também nos restaurantes que vou, são restaurantes aqui perto de casa, e também reparei em alguns dias, inclusive fins de semana, são mais famílias madeirenses, ou domingo à tarde, e costuma estar cheio, e várias vezes estava quase vazio o restaurante. Percebi-me disso, pode ser conjuntural, até pode ter sido por causa do mau tempo, ter batido naqueles dias, não sei. Mas eu noto no combustível, eu pessoalmente noto muito no combustível, gastava para aí 50 euros de combustível por mês, e neste momento estou a gastar o dobro ou mais. O dobro ou mais. E depois nós não nos apercebemos das pequenas taxas, das comunicações, isto tudo aumenta. E o madeirense, e no supermercado, e noto que as pessoas estão mais impacientes no trânsito e mais impacientes em tudo. Mas isso acho que é do madeirense. O madeirense finge que está tudo bem até ao limite e depois de um momento para o outro explode. Depois de um momento para o outro passa-se dos carris. Mas eu acho que há muita gente aí a fingir que está tudo bem. Mas há muitos casos dramáticos. Conheço algumas pessoas. Teve hoje um amigo que me ligou de Lisboa para lhe depositar 30 euros, está a dormir dentro do carro e não tinha dinheiro para almoçar. Eu trabalho em montagem de palco, de grandes eventos, magoou-se, está de baixa, recebe muito menos, ou também não recebe nada por aí a bem, e pronto, e nesta altura onde tudo está mais à flor da pele, separou-se da mulher e não consegue de maneira nenhuma resolver a sua situação, para já está a dormir dentro do carro. E quando estão a montar palcos, só fins de semana, olha, dorme lá nos palcos. Não é? Muito bem. E é dramático. Uma pessoa que tinha uma vida perfeitamente normal há 5 meses, 6 meses. Muito bem. Isso é dramático. Vamos avançar então, vamos agora para números e realidades. O preço médio do cabaz alimentar subiu significativamente. Os combustíveis, como aqui já referimos, também aumentou de preço. O salário médio na região e no país continua abaixo portanto, da média europeia. Isto não é apenas uma estatística, é o retrato do esforço crescente das famílias madeirenses. Estamos a assistir a uma nova vaga de pobreza escondida, acham isto? Eu acho que há aqui um fator que normalmente não é contabilizado nas estatísticas, que é aquilo que tem equilibrado algumas contas aqui na região, apesar de tudo, e algum trabalho informal que não é declarado. E eu noto aqui, pelo menos aqui no lado da Calhita, mas também penso que no resto como nós não temos muita sazonalidade em termos turísticos, que é a nossa principal indústria, não é? A principal atividade económica.
E isso tem dado, porque há muita atividade turística ligada informal, mas também formal, através do alojamento local, que acaba por ter, por distribuir, de certo modo, aquilo que são os ganhos com o turismo em todas as localidades da nossa região. E a animação turística, por exemplo, pelas serras, Também. Sim, sim. O turismo, no fundo, é o motor daquilo neste momento, e por sorte nós ainda não sentimos efeitos negativos. Muito. Eu acho que não tenho aqui, não tenho presente a estatística, se já não, se houve, as em termos últimas de número. estatísticas indicam que as ocupações hoteleiras continuam altas. É por isso, é essa também a ideia que eu tenho. E por isso, mas nós aqui na região, ainda por cima, não temos sazonalidade. Assim, Porto Santo sim, mas Madeira nem por isso. Eu acho que é isso que nos tem salvado ainda assim, as pessoas poderem ter algum trabalho extra e terem alguma atividade extra que possa equilibrar, nem que seja informal, porque é assim, se for a contar com os salários que são declarados, ainda por cima a região autónoma da Madeira tem o salário médio mais baixo ainda do que no todo nacional, ainda é mais complicado. Portanto, nem os Açores têm esse valor. E, portanto, aquilo que eu acho que ainda tem segurado algumas famílias e algumas pessoas que depois, em interajuda, conseguem equilibrar-se, é esse trabalho, algum trabalho informal que vão realizando no fim de semana ou à noite, ou em turnos inversos, e que pode, de facto, estar aqui a criar uma almofada. O que não deixa também ser um aspecto ilegal. Sim, pois, mas é o que eu estou a dizer. A questão é que Também não não há temos fiscalização. é que não temos isso ou seja, o que eu quero dizer é que não vem refletido nas estatísticas, nem para avaliar as condições de vida das pessoas e dos madeirenses, mas que pode estar a contribuir para algum equilíbrio, mas não se pode, na verdade, porque depois isso não conta para as pensões, para as reformas, não conta para a proteção social, não conta para nada disso. O que aconteceu ao amigo do Nuno, depois vai à segurança Exatamente. social e tem uma contribuição muito curta e, portanto, vai ter um benefício também muito curto. Sim, é porque as pessoas não têm, numa situação inesperada, depois têm pouca margem para poder acudir e poder acudir-se e para poder, de facto, salvaguardar o seu bem-estar, a sua dignidade. Mais uma vez, e a habitação, então, é uma das coisas, sobretudo em situações em que há separações, isso também está documentado, é um dos principais fatores de pobreza, não é? Que leva ao empobrecimento da pessoa, são essas situações. Então, hoje em dia, imagina alguém ficar sem teto, é muito difícil pelos seus meios. Ou então chegam ao acordo, como há também muitas pessoas que fazem, que é viver na mesma casa, mas como se... Muita gente. Então, até a sobrelotação da casa, não é? Que são os tais 61.000 madeirenses que vivem em situação de sobrelotação, tem a ver com isso, a incapacidade de pagar a sua própria habitação. E nem estamos a falar nas condições dessas habitações. Depois, isso é outra coisa, isso é outra discussão. Não. O que é que tu achas sobre este assunto? Achas que há Concordo coisa escondida, obviamente, mas claro isso que também sim, sempre... isso vejo e ouve-se falar cada vez mais nestes casos de casais desavendos e que continuam a viver e a partilhar a mesma casa porque não têm capacidade depois para um deles conseguir arranjar uma morada alternativa e depois sujeitam os filhos àquele ambiente, aquilo depois vai para a escola, quer dizer, isto depois tem as suas consequências
Não é só um problema em si, isto depois cria um rol de problemas enorme. E isso para a comunidade. isso é tudo por falta de dinheiro, porque também a vida está muito cara. É preciso estabelecer prioridades. E estamos a esquecer Mas, também a terceira idade que, por exemplo, sim, mas o há povo muitas pessoas que madeirense gastam também nunca dinheiro foi muito bom a normal. estabelecer prioridades. O povo madeirense também nunca foi muito bom a estabelecer prioridades. As pessoas habituaram-se Não sei se quando podes foi à esclarecer. altura. Não, quando foi à altura da grande construção aqui na Madeira, das vias rápidas, dos aeroportos, e nós éramos ricos e não sabíamos, éramos todos ricos e não sabíamos. Todas as coisas, desde aí até a conjuntura mundial também mudou muito e as coisas ficaram muito mais apertadas E tudo muito mais caro. e tudo muito mais caro, e as pessoas não souberam lidar com isso, porque bem, eu na altura tinha amigos que eram engenheiros e estavam a trabalhar nas obras que ganhavam mais, faziam turnos ao fim de semana e não sei o quê, ganhavam mais do que a trabalhar enquanto engenheiros e professores, inclusive, iam para as obras, para os turnos, ganhavam mais, mas ganhavam o dobro e mais. Portanto, agora, as pessoas, essa realidade já não existe. As pessoas habituaram-se a essa normalidade por cima. E depois as coisas começaram a vir, pai, desde 2018 por aí abaixo. E as pessoas não conseguem. Pronto, estamos a tentar agora nas escolas dar a literacia financeira, porque as pessoas desconhecem, as pessoas dizem, o povo madeirense, Mas quando desculpa, não há, não, pá. quando Eu não há dinheiro, não não há literacia concordo financeira. com isso. Não concordo que o povo madeirense é muito informado em questões de finanças, em questões de política local, não sabe, a maior parte não sabe dos seus direitos, nem dos mecanismos que pode usar, nem se tiver um problema com uma cobrança, como é que podem contestar. Mas Eh, isso não é um exclusivo da Madeira, nem de quem vive na Madeira. Isso é um Sim, exclusivo mas na Madeira tem um peso. Há situações na Madeira no continente seriam inaceitáveis e não seriam sequer suportadas. E na Madeira não se passa nada. Ora, Tudo este bem. episódio do Incorretamente Político chega até si com o apoio do restaurante Pôr do Sol, na Ponta do Sol, porque viver melhor é possível, mesmo quando tudo parece mais caro. Este episódio é patrocinado pelo restaurante Sol Poente, o restaurante icónico da Ponta do Sol. Aqui, o Pôr do Sol encontra os melhores sabores da vila, num ambiente acolhedor e com vista inesquecível. Da próxima vez que vier à Ponta do Sol, escolha a melhor mesa da vila, restaurante Sol Poente. Muito bem, vamos continuar a nossa conversa com o que se fez até agora. Foram implementadas algumas medidas, apoios pontuais ao combustível, descontos temporários, iniciativas locais de compra em mercados regionais, que é uma coisa que tem sido também desenvolvida aqui na Madeira com alguma periodicidade, mas já que chegaram a tempo e com impacto suficiente, estas medidas serviram mais para acalmar do que para resolver, ou não? O que é que acham sobre isto? Bem, essas medidas são pontuais, de facto, como disse António, são pontuais, não me parece que tenham uma expressão assim tão grande nas despesas das pessoas. Aquilo que é substancial seria o IVA. O IVA tinha que baixar substancialmente em alguns produtos de eletricidade, das despesas também, o ISP também tinha que baixar substancialmente, de forma temporária, sim. Temporária, quer dizer, vamos a ver, nós esperamos sempre que seja temporária o mais breve possível. Sim, o plano internacional também é muito No incerto. plano internacional, pois tem impacto. Mas o custo do gás também tinha que ter, o IVA tinha que baixar, e da eletricidade, portanto, da energia em geral, ou daquilo que produz energia,
dos produtos essenciais também tinham que ir para o nível zero, tinha que ser nível zero. Há uma série de produtos que fazem parte do cabaz que, porque é essencial toda a gente ter um mínimo de dignidade, um mínimo de acesso àquilo que é a sua sobrevivência com dignidade. Obviamente, nós estamos aqui, tem que haver alguma dignidade no modo de vida. Se as pessoas trabalham, estamos a falar no pressuposto de que há pessoas que trabalham, porque há muitos trabalhadores, não sei precisar, mas havia mais de 30% de trabalhadores que passavam por situações de necessidade muito grande. Portanto, nós estamos a falar de pessoas que não trabalham, estamos a falar de pessoas que trabalham. E, portanto, tem que haver um impacto efetivo e que as pessoas sintam isso no imediato. Precisamente no pagamento da eletricidade, no pagamento do gás, quem utiliza, no pagamento dos bens alimentares, os essenciais, que aí seria o IVA zero. E, portanto, até baixarem alguns produtos temporariamente a redução do IVA. E, portanto... Mas uma redução do IVA de 4% faria muita diferença no preço, até porque teria de haver também o acompanhamento e a fiscalização, porque poderia haver um aproveitamento. Indicam que essa redução depois fica na distribuição e na produção. Não, por isso é que tinha de haver também, concomitantemente, um apoio ao do ISP e também no IVA dos combustíveis, precisamente para que as empresas, sobretudo para os profissionais, portanto, o combustível que era usado pelas frotas de mercadorias, frotas de passageiros, haver um apoio ao setor dos transportes também, para que houvesse, isto podia ser a nível nacional e estender-se à região, ou até só na região. Se calhar até haver aqui um acordo entre de distribuição das despesas entre dos orçamentos regionais e nacional, para que se sentisse de facto o impacto direto, com acompanhamento, como eu digo, ao mexermos no IVA, não pode haver depois aqui, de forma encapotada, o aumento do preço base para depois não se verificar no preço de IVA. Tinha que haver um acompanhamento, obviamente, na implementação dos preços. E o governo tem meios para verificar. É fazer o antes e o depois e fazer o acompanhamento desses tais produtos onde fosse aplicado a redução do IVA, verificar que, de facto, havia essa redução, isso é óbvio. Agora, isso tinha que haver, e depois até o crédito à habitação. Eu neste momento, felizmente, não, mas se aumenta o valor do crédito à habitação e o preço da habitação, então nesse momento então estamos perdidos. Não... E, portanto, mas isso também seria uma proteção, ou pelo menos prever uma proteção ao crédito à habitação. Portanto, isto diria que são os setores, as áreas que eu acho que deveria ter alguma intervenção do governo, para diminuir o custo da vida. Nuno, o que é que tu... Concordo com a Sofia e tinha falado nisso há bocado. As medidas têm que ser acompanhadas e fiscalizadas. Isso já aconteceu quando foi o confinamento. Foi baixado o IVA dos produtos essenciais, mas depois mantiveram os preços lá em cima na mesma e nós acabamos por pagar. Exatamente. E depois de acabar o confinamento, não baixaram. Continuaram lá em cima. Exato. Portanto, fui sempre ganho. E atenção, porque eu acho que a natureza de uma empresa é ter lucro. Claro. Não é estar preocupada com o Estado, nem com os... É ter lucro. E o drive de uma empresa vai ser sempre ter lucro. O papel do Estado é assegurar que
existe igualdade de oportunidades e livre concorrência, e nestas alturas em que se sente obrigado a intervencionar para manter um equilíbrio, porque senão socialmente o país pode entrar numa ruptura ou até numa convulsão social, que não interessa, não é? Uhum. Mas isso tudo porque o governo não gosta de fiscalizar as empresas. Já os cidadãos não têm por onde fugir nos seus impostos, e então se forem funcionários públicos não fogem mesmo. E depois, olha, agora vão aumentar as multas de trânsito e vão reduzir os expedientes com a justificação das multas, ou seja, é que destas o cidadão não foge. Mas já estamos a divergir, já estamos a Não, divergir. não estamos a divergir, é porque isto é tudo. O cidadão fica mais desprotegido, fica mais vulnerável, fica mais entregue ao Estado. Mas se cumprir as regras de trânsito, não incorre nessas responsabilidades. Mas isso é outro programa. Se eu tiver que escolher entre almoçar e pagar uma multa de 30 euros que eu posso esperar para pagar durante mais um ano ou dois, se calhar eu vou almoçar, não é? Nem que pague 50 daqui a um ano. O melhor é não ter multa. Pois, o melhor é não ter, mas também sabemos que os senhores da autoridade, quando querem muito, arranjam uma maneira. Pronto, isso é outro assunto, não interessa agora. O risco de meio é um peixe que pesca muito depressa, muito devagar. Mas havemos de falar realmente não, basicamente, nenhuma medida para disciplinar a parte empresarial vai funcionar se não houver uma fiscalização. Porque isso já foi feito antes e não resultou por causa disso. Porque o Estado fez o seu número de propagandístico e, tendo feito e noticiado, estava resolvido. E pronto, e ficou resolvido. Mas é tal coisa, no estudo também se faz uma leitura do nível ético das pessoas. Não é só o Estado, é uma responsabilidade individual, não é? Mas quando há uma corrida ao dinheiro e o dinheiro é pouco, às vezes... Não, para certas pessoas é sempre pouco, António. Há pessoas que parecem pouco. Tem muitos também sempre pouco. Temos que pensar que em França, quando se falou em aumentar a idade da reforma um ano, quase que há uma revolução em França. As pessoas vêm para a rua e lutam pelos seus direitos. Aqui ficam em casa, sou sempre a mesma meia dúzia a aparecer nas manifestações, ainda são gozados e assobiados. Opa. E depois, olha, ficam entregues ao Estado. O Estado continua a ser um pai, o paizinho, e o povo continua a gostar de ser mandado pelo paizinho, não tem que decidir nada, vem tudo mastigado. Mas é uma opção, agora também perdem o direito. Não, já não temos muito tempo. Eu ainda gostava de ouvir-vos sobre o que acham que ainda falta, no fundo, o que é que ainda falta fazer. Se o presente é difícil, o futuro exige respostas concretas. O que é que ainda falta fazer e quem é que tem coragem para o fazer? Há caminhos possíveis a partir da produção local, do transporte, do incremento de mais transporte marítimo ou incentivos fiscais para melhorar ou para mitigar os efeitos desta crise, nomeadamente esta questão da produção local. Estamos a entrar numa lógica de voltar à agricultura de alguma maneira de subsistência, como complemento portanto, da subsistência das próprias famílias. Não sei se posso dar aqui uma nota. A questão da soberania alimentar, que é algo muito importante e que, diga-se, tem sido muito desvalorizada pelo governo. Muito desvalorizada. E isso do mérito, perdoem-me aqui puxar a brasa na sardinha, mas a deputada Sílvia Silva, que já trabalhou também na administração pública, aliás, trabalhou não, ela é quadro da administração pública na área da agricultura. Ela tem batido imenso, tem entregue
dezenas de propostas e tem levado à discussão este tema da questão da soberania alimentar nos diversos pontos e tem feito propostas de vária ordem. E a agricultura familiar não tem que ser propriamente subsistência. Claro que tem que ser, e pode ser, mas pode ser também, porque atualmente já há vários meios, há tecnologias, há apoios do POSEI, há apoios do... E há escoamento. Agora, o escoamento tem que ser, penso que, ou o próprio o Estado, também há os mercados abastecedores. E os supermercados que compram muito a produção regional também. Claro, e há muita restauração e eventualmente alguém pode, também há exportação, também existe muita exportação aqui. Sim. E poderia haver mais daquilo que vemos de facto em termos de agricultura, os terrenos estão abandonados porque na verdade ninguém, ou quando não há garantias, não há de rentabilidade, naturalmente que é uma atividade difícil, árdua, ainda por cima no nosso território e tem que ser protegido, tem que haver proteção e tem que haver, por isso é que é importante aqui a região, neste caso o governo, a entidade pública, haver garantias, ser dadas garantias a quem de facto está a contribuir, porque ao produzir produtos que são de valor acrescentado aqui na nossa região, que são importantes, têm um valor social também, não só até paisagístico. Portanto, a agricultura acho que precisa de uma abordagem fora da caixa, um bocado fora da caixa, sobretudo romper com aquilo que tem sido feito aqui. O que é que muitos empresários da agricultura fazem? Investem em estufas. Muitas pessoas, porque é mais seguro aquilo que vão fazer e é mais rentável. Mas isso depois tem outros impactos e, portanto, acho que devíamos fazer, sim, uma aposta muito grande e tentar. E depois, com as novas tecnologias, nós temos uma universidade, acho que há capacidade aqui na região para rentabilizar mais aquilo que é o nosso território e o nosso potencial intelectual, não é? De produção científica também. E, portanto, acho que ainda há margem e é importante nós termos essa visão, não é de futuro, é de presente, do agora, o que é que se pode fazer agora? Porque é pensar no futuro daqui a 10 anos, não, já estamos, o futuro é já amanhã e, portanto, nós temos que ver os meios que temos para produzir já e desenvolver no imediato. Nuno, achas que a economia regional pode, apostando numa produção local, pelo menos ao nível da soberania alimentar, pode reduzir ou deixar mesmo de ser refém dos custos da importação? Eu acho que nós sentimos bem essa lacuna nos primeiros tempos do confinamento, quando nós ainda não tínhamos ideia da gravidade maior ou menor do SARS-CoV e também não sabíamos quanto tempo é que ia demorar e nós percebemos na Madeira, estávamos isolados, entregues a nós próprios e que estávamos numa posição muito frágil, porque nós temos os ovos cada vez mais todos no cesto do turismo e tivemos agora uns milhões de um plano de resiliência que serviram para resolver alguns problemas causados pelo turismo, em grande parte, e não se pensou em ter projetos inovadores na agricultura, não se pensou em aumentar condições para um armazenamento maior de cereais, de combustíveis, não arranjamos uma rota de fornecimento alternativa à do avião cargueiro e do curso, porque nos falta um ferry, não só por uma teimosia, mas porque é uma redundância que nos faz muita falta. E também lembro-me que há uns anos estava a ser feita uma aposta séria e estava a ser bem feita na agricultura biológica e estavam
a criar produtos de excelência, os Era chefes dos hotéis estavam a usar e também a ajudar na promoção desses produtos. Isto Era a tudo Sílvia tudo- Silva que estava à frente disso, precisamente. Exatamente, a Silvia tem feito um trabalho fantástico mesmo na proteção Era das ele. florestas. E eu lembro que era uma empresa, a Certiplanet de Braga, que vinha fazer a certificação das colheitas, ver o tipo Uhum. de produtos que usavam, faziam um acompanhamento, aconselhavam e Sim, davam sim, uma sim. nota no fim, uma classificação. Era um trabalho sério que estava a crescer com qualidade e quando começou a dar resultado. E se não me engano, foi o senhor secretário Vasconcelos, Humberto Foi o Humberto Vasconcelos, que Vasconcelos, precisamente. acabou com, acabou com isso de um dia para o outro. Foi. Abandonou toda uma aposta. Quando começou a dar frutos, ele cortou. É mais fácil distribuir veneno para rato. É. Ora, hoje refletimos que o custo de vida é mais do que economia, é a qualidade de vida. Na Madeira, o desafio é viver com dignidade num território onde tudo custa mais e o rendimento cresce pouco. Foi o Incorretamente Político. Obrigado por nos ouvir e até à próxima. Isto se a inflação deixar. Pedro, fiquei mesmo pobrezinho. Fica em tua casa, não venhas ao Alentejo. Faz uma videochamada que eu sim também te vejo. Deixei-te um lugar à mesa, mas não é para vires agora. Quando acabar esta guerra, então anda embora. Amor, eu já não saio para ver o pôr do sol. Qualquer distância é um salário em gasóleo. Amor, eu já não saio para ver o pôr do sol. Porque é que 67% das pessoas dizem temer o desaparecimento da democracia tal como a conhecemos hoje, o que está a alimentar este receio à escala global? Conheça a história por detrás destes números no nosso podcast, onde refletimos sobre as ameaças menos visíveis que hoje enfrentam as democracias em diferentes regiões do mundo. Do impacto da desinformação às manobras de concentração de poder, discutimos o essencial que deve conhecer. Ouça o episódio e informe-se antes que seja tarde.